amamentação, desmame e coronavírus. Oi, meus amores, aqui doutora Daiane Miguel, médica pediatra, e hoje nós vamos falar um pouquinho dos benefícios para o bebê e para a mãe da amamentação em seio materno. Diante desses benefícios que eu vou te passar, daí você vai tomar uma decisão de querer ou não investir todos os recursos que eu vou deixar disponível aqui para vocês hoje para manter o leite materno ou para, infelizmente, ter que usar a fórmula. A fórmula não é um bicho de 7 cabeças, ela tá aí para ajudar a gente em alguns momentos, mas em momentos específicos, aquela cartinha na manga para quando a gente realmente precisar. Eu costumo dizer no consultório que, independente da escolha da mãe, que a amamentação é uma escolha materna porque é uma doação de vida, é uma doação de momento, é uma preservação da vida do seu bebê. E você doa a sua para que o seu bebê também fique bem. Mas é uma escolha sua. Se você quer ou não quer amamentar, é uma decisão da mãe. E hoje, para que você faça uma escolha baseada em fatos, evidências científicas, eu te trago os benefícios para você, mãe, e para o seu bebê, para você conseguir manter o aleitamento materno. Então, vamos lá? Olha só, os benefícios para a mãe, vou começar com as mamães, porque eu sempre digo que as mães são a parte mais importante da maternidade, não é? Se a mãe tá bem, o bebê vai estar bem. Então a mãe, em primeiro lugar, tem que querer. A mãe querer amamentar vem lá desde o parto. A importância de fazer uma primeira consulta com o pediatra e conversar sobre a importância de manter esse aleitamento materno com ele. Lá na consulta ainda gestante com o seu pediatra, eu vou te falar como que eu oriento essas mamães. Lá a gente vai falar sobre preparo das mamas, tá? Muita gente acha que é uma coisa cabulosa o preparo das mamas, mas na consulta eu falo isso. Falo sobre a pega, posicionamento, falo sobre o modo certo de amamentar, inclusive vai ter videozinho aí pra vocês logo sobre o modo certo de amamentar, então não percam, fiquem ligadinhas, tá? E várias outras coisas, rede de apoio também é a principal delas. Muitas pessoas têm dificuldade em manter o aleitamento materno porque a rede de apoio não apoia essas mães. Foi num congresso internacional, se não me engano, o ano retrasado, há 2 anos, que um estudo mostrou pra gente que pais que apoiam o aleitamento materno, que a rede de apoio que apoia o aleitamento materno, a mãe dar o seio materno para esse bebê e usar de todos os recursos que eu vou falar para vocês daqui a pouquinho, faz com que o aleitamento materno se prolongue, e esse aleitamento materno prolongado protege e traz benefícios tanto para a mãe quanto para o bebê. Então, voltando lá na mamãe, benefícios para a mãe. Primeiro, que ela cria vínculos com seu bebê. Nada mais gostoso e aconchegante que criar vínculo com seu bebê. Aquele serzinho ali em você, sugando o seio materno e você sabendo que aquilo nutre o seu bebê. Então esse é o principal papel da amamentação para você, mãe. Esse é o principal benefício. Você se conecta com seu filho, você começa a compreender coisas que ele está te dizendo. Isso é muito magnífico. Eu falo até hoje que isso é uma criação divina das mais excelentes possíveis, né? É muito difícil eu não me emocionar quando falo de amamentação e quando falo também sobre parto. Eu sou muito suspeita para falar porque eu adoro realmente. Uma outra coisa importante para a mãe é a proteção de várias doenças. O câncer de mama, o câncer de colo de útero e o câncer de ovário. Alguns estudos estão mostrando a prevenção do câncer também de endométrio, que é aquela parte interna do útero, tá? Então, assim, se você prolonga a amamentação, quanto mais tempo você prolonga a amamentação, isso é um estudo científico da Faculdade de Connecticut, tá? É uma faculdade internacional, diz pra gente que quanto mais tempo a mãe permanece amamentando, mais protegida e menos chance de evoluir com câncer de mama, esses outros cânceres que eu te falei são menores, tá? Então, pra você é um benefício tremendo. Outro benefício pra mãe são os custos. Uma fórmula tem um custo muito grande,
tem um custo de tirar às vezes a sua paz, porque as fórmulas elas podem ser alergênicas, tem as específicas para alguns casos de alergia, porém são fórmulas que com custo financeiro muito elevado, algumas você até consegue ganhar de um plano do governo, porém isso demora tempo, dependendo da cidade onde você tá, demora um tempo para ser preenchido, é burocrático, não é fácil, mas você consegue, mas o custo é elevado. Tem um estudo que mostra que os países de baixa renda são os que mais conseguem manter o aleitamento materno. E olha só, país subdesenvolvido, um país de baixa renda, um país de cultura muito baixa, em comparação aos países desenvolvidos, com renda melhor, com cultura melhor, a comparação deles. Nesse aqui que eu falei, de renda baixa, cultura baixa e país subdesenvolvido, a amamentação predomina por tempo mais prolongado. Em contrapartida, aqueles países que são mais desenvolvidos, com renda mais alta e com mais cultura, mais recursos, são os que menos conseguem manter um aleitamento prolongado. E por que essa diferença? Não era para quem tem mais cultura, mais conhecimento, tem mais informação, mais direito à informação, que consegue estar ali o tempo inteiro na internet pesquisando, né? Não era para que essas pessoas que tivessem mais acesso à informação oferecessem mais seio materno? Pois é. O que esse estudo mostrou? Que aqui, por conta de que a gente vê as famílias que não têm dinheiro, não têm cultura, o aleitamento materno se mantém porque normalmente é a única fonte de alimento deles. Só que em contrapartida isso gera muito mais benefícios para esse bebê. Em comparação com aqueles bebês de alta renda, que as mães têm informação, porém, normalmente a mulher da vida moderna ela é muito corrida, normalmente o acesso à informação grande também faz com que você não se comprometa com o seu filho, tá? Hoje eu não vou medir palavras para falar sobre isso, porque é muito importante. Além de ter informação, é mais importante você saber o que fazer com ela do que qualquer outra coisa. Não adianta você ter acesso à informação, mas você simplesmente não quer, ou se cansa, ou não tem apoio, vai lá na farmácia, pega o primeiro leite que você vê e vem trazer para o seu bebê. Isso é assim, traz um prejuízo gigantesco para o seu bebê. Então, esses são os maiores benefícios para você, que é mãe, então repensa nisso. E agora eu vou falar dos maiores benefícios da amamentação para o seu bebê. Daqui a pouquinho nós vamos falar de desmame e sobre coronavírus na amamentação e no desmame. Os benefícios para o bebê, eles são assim, gigantes. Tá? Isso provavelmente vocês já devem ter escutado muitas vezes, não é mesmo? Vou citar alguns para vocês e embasando para vocês isso cientificamente, tá? Olha só. Os benefícios para o bebê vêm demonstrando pra gente baixa na queda, vem demonstrando queda na internação desse bebê, nas doenças respiratórias, queda nas diarreias, nas doenças gastrointestinais de modo geral. Esses bebês tendem a ter menos alergias, eles tendem a ter menos rinite, otite, faringite, amidalite, as ites todas, tende a ter menos engasgos, ele tende a ser uma criança com a imunidade muito mais elevada, porque os anticorpos maternos passam pro leite e isso faz com que o bebê fique protegido também de forma secundária até que ele consiga fazer o seu calendário de vacinação. O que protege o seu bebê é a amamentação. Então, oferecer o leite materno para o seu bebê é uma forma muito importante de você estar protegendo ele e passando para ele, consequentemente, uma imunidade secundária, vamos dizer assim, tá? Além desses benefícios, os bebês eles se desenvolvem melhor, eles têm o peso e o crescimento muito melhor com a média do que o Ministério da Saúde diz pra gente, do que é uma média bacana de crescimento e desenvolvimento desse bebê, ganho de peso, em comparação àqueles bebês que usam fórmula. Tem um estudo também, vocês vão ver que eu falo muito de estudo científico porque eu gosto de trazer tudo base científica, eu gosto muito da medicina baseada em evidência, tá? Inclusive, quando eu falo também sobre a medicina natural, é tudo medicina baseada em evidência, tá bom?
E teve um estudo mostrando o que pra gente? Mostrando que os bebês que mamam seio materno, eles, mesmo aqueles bebês gordinhos, sabe? Aquele bebezão bem fofinho, depois, se ele vem com uma introdução alimentar adequada, ele é um bebê que vai ser forte, que não vai ser obeso. Em comparação com a fórmula, que é uma criança que além de crescer gordinha, vai crescer obesa, tá? Uma outra coisa que eu quero pontuar para vocês é o seguinte, que obesidade, gordura, ser magrinho e saúde são coisas totalmente diferentes, tá? Então, não quer dizer porque é magro que é saudável, não quer dizer porque que é gordo que é saudável, não quer dizer que é magro e é desnutrido e não quer dizer que é gordo e é obeso. Então, isso tem que ser muito bem pontuado, principalmente nas rotinas, nas consultas de rotina com os bebês, com o seu pediatra, porque você tem que ver se o seu bebê ele está na curva de crescimento e peso para a média da idade dele. Só que mais importante que estar na curva, ele precisa estar na curva dele. O que é isso, doutora? É assim, ó, vou dizer para vocês, existe uma curva que, vamos colocar, ó, aqui o meio é uma curva média, tá? De peso e crescimento para o bebê, aqui, daqui para cima seria acima da média e daqui para baixo, abaixo da média. Então, desnutridos, bebês na média e bebês obesos ou acima do peso que necessitam intervenção, tá? Então, tudo que tá nesse meio aqui, ó, é um bebê que tá dentro da normalidade. Então, se a curva tá para cima um pouquinho ou tá para baixo um pouquinho e ela segue curva de peso e de crescimento com a mesma média, independente se ela tá um pouco acima ou um pouco abaixo, isso não tem nenhum problema pro bebê, a não ser que ele tenha doenças metabólicas, tá? Que seja um bebê que tenha doenças genéticas desde o nascimento, ou que os pais tenham doenças também, que eventualmente esse bebê também pode ser acometido, tá? Então a gente vai começar a se preocupar com aqueles bebês que ganham peso acima, mas que a altura não acompanha, ou aquele bebê que cresce demais e que o peso não acompanha, tá? Então, para vocês saberem se o seu bebê é um bebê saudável ou não, é muito importante que você siga a curva do seu bebê. Você tem bebês acima da média, mas que acompanham peso e crescimento para a mesma curva e que é a curva dele desde o nascimento. E tem bebês que são um pouco abaixo da média, mas que não teriam como ser grandes também, porque os pais também são pequenos, tá? Então, esses são os inúmeros benefícios para o bebê do leite materno. Eu poderia ficar aqui falando horas sobre os benefícios do leite materno, tanto para a mãe quanto para o bebê, mas eu acho que esses são os mais fundamentais para vocês entenderem. Então, tá nas mãos de vocês, mães, né, decidirem se vão tentar todos os recursos, que vai ser o próximo tópico que eu vou falar agora com vocês. Se você topa enfrentar esse desafio comigo, ou se você é uma mãe que não consegue e que tudo bem. Eu vim para trazer leveza e tranquilidade para vocês que são mães e que sentem-se culpadas por não ter conseguido oferecer o seio materno. A única culpa que eu não quero que vocês tenham é ter desistido do aleitamento materno sem antes ter usado todas as técnicas que eu vim trazer para vocês que vocês consigam tentar oferecer somente seio materno exclusivo até 6 meses de vida e que consigam manter o aleitamento materno até pelo menos 2 anos, tá bom? Então, vamos lá. As técnicas primeiro. Quando esse bebê nasce, é muito importante que ele mame na primeira hora de vida. O que é a primeira hora de vida, doutor? Ele nasceu, já vai pro peito antes de fazer uma hora de nascimento. Por que isso? A gente chama de golden hour, né? A hora de ouro. Ai, tô com uns pelinhos aqui, viu? A gente chama da hora de ouro. E por que é importante? Por duas coisas. Primeiro, que você aumenta o vínculo materno-infantil. Segundo, que quando esse bebê mama na primeira hora, a placenta, quando ela é retirada, ela tá fazendo com que a parte hormonal da mãe caia. E aí, o que acontece? Esse bebê, mamando, ele faz com que outros hormônios comecem a ser produzidos para que o leite materno seja formado e que para depois ele consiga sugar, tá? Então, esse primeiro leite que vem, que o bebê pega, é a placenta que fez essa função de fabricar esse leite. Se esse bebê não mama na primeira hora, daí 3, 4 horas não vai ter hormônio suficiente para esse leite produzir e a descida do colostro, que é aquele primeiro leitinho, vai demorar a descer. Então, olha só, né?
tipo, uma confusão de hormônios na cabeça da mãe, no corpo da mãe, né? Aquele estresse todo físico e químico dentro do corpo dela, simplesmente porque o bebê não mamou na primeira hora de vida. Então, garanta a sua primeira hora de vida. Seu bebê só não pode mamar na primeira hora de vida por 2 motivos. Um deles é se a mãe está contaminada com HIV, né, que é a AIDS. Se ela tem essa doença, ela não está controlada, ela não pode amamentar. E se esse bebê não nascer bem. Se esse bebê não nascer bem, vai ser um tanto quanto impossível a gente oferecer o leite materno para esse bebê. Em alguns casos, a gente passa até uma sondinha e passa o leite materno ordenhado para esse bebê, mas às vezes é impossível e tudo bem, tá? Às vezes esse bebê nem vai mamar nenhum outro tipo de leite no começo. Inclusive, tentem evitar o máximo possível de fórmula nos primeiros dias, porque estudos já vêm mostrando que os bebês que mamam fórmula nos primeiros dias de vida, eles são mais tendenciosos a se tornarem APLV. Para quem não sabe, APLV é alergia à proteína do leite de vaca, tá? E aí, então, essa é a primeira dica do primeiro arsenal que eu vou dar aqui para você de técnicas para que você consiga prolongar e continuar o leite materno para o seu bebê, oferecendo o seio materno para o seu bebê, exclusivamente até 6 meses e depois com introdução alimentar e às vezes até um aleitamento misto até 2 anos de vida. Aleitamento misto, para quem não sabe, é o leite materno mais alimentação ou outros tipos de leite que não o materno, tá? Essa então é a primeira dica de hoje desses instrumentos que eu tô te dando. Então, o bebê que mama na primeira hora é um bebê que tende a mamar muito mais prolongadamente, porque a mãe vai ter leite. A mãe tendo leite é um estímulo muito grande, porque as primeiras dúvidas que elas me perguntam quando eu vou recepcionar o bebê. No outro dia, eu vou e examino esse bebê, converso com a família, né? Analiso mamada, vejo como que tá toda a pega, posicionamento, que nós vamos falar aqui, que isso faz parte também do arsenal que eu vou mostrar pra vocês. E a primeira coisa que elas me falam é: doutora, não tenho leite. Esse bebê chorou a noite inteira, mamou de hora em hora, o leite não está sustentando. Mas como vocês já são seguidores natos, vocês já sabem que não existe leite fraco, não existe leite que não consegue manter o bebê nos primeiros dias de vida, tá? O primeiro leite é o leite alcolostrinho, que é um leite muito rico em água e proteína. Então, ele mata mais a sede que a fome do bebê. O bebê pode sentir constância mais na fome. E isso é natural nos primeiros dias de vida, até aquele leite um pouquinho mais grosso descer. E tudo bem, não quer dizer que esse leite é fraco ou que ele não mata a fominha do bebê. O segredo está no segundo arsenal que eu vou te falar, uma mamada bem feita. O que é uma mamada bem feita, doutora? É um bebê sugando de meia hora a 40 minutos, em média. Às vezes você vai deixar esse bebê sugando por mais de uma hora para que ele no peito, por mais de uma hora para que ele consiga sugar meia hora, 40 minutos. E tudo bem, não tem problema. E é natural, é normal e esperado. Por quê? Porque esse bebê ele tem fragilidade na articulaçãozinha, né, na sucção, e ele tem também cansaço nessa musculatura. Então, na hora que ele suga, dorme. Suga, cochila. Suga, para, né? Suga, respira. Isso é normal. Então, ele vai, às vezes, demorar aí 1 hora e 10 no peito para conseguir sugar meia hora, 40 minutos. Ah, doutora, mas o meu bebê mama 10 minutos. Existem as peculiaridades dos bebês que mamam com muita força e que em 10 minutos eles estão super satisfeitos. Como que eu sei, então, se o meu bebê é um bebê que mama 10 minutos e está satisfeito ou se é um bebê que eu tenho que estimular para que ele chegue pelo menos a meia hora, 40 minutos de mamada? Isso, gente, eu tô falando de um bebê que nasceu no tempo certo, que a gente chama de bebê a termo, tá? Bebês prematuros, eles têm as suas peculiaridades, são coisas diferentes, tá? A gente até pode fazer vídeos depois sobre bebês prematuros, se vocês quiserem, tá bom? E então, esse bebê, você vai sentir como que ele tá. Se ele tá mamando 10 minutos e tá ok, ou se ele precisa chegar em meia hora, 40 minutos, através do ganho de peso. Nos primeiros dias de vida, a gente aceita que o bebê perca em média de 6 até 7% do peso, e na primeira semana, 10% do peso do nascimento ele pode perder, que é aceitável, tá?
E se na primeira semana de vida ele tiver com peso bom, recuperando o peso de nascimento, não tiver perdido mais de 10% do peso, ok, pode dar 10 minutos para o seu bebê, porque ele está sendo eficiente para que ele sugue tanto o leite anterior, que é esse leite mais rico em água, quanto consiga tirar o leite posterior, tá? O leite posterior é um leite mais rico em gordura e que ele só sai depois de muita pressão do bebê. Então, os bebês que mamam muito rápido, eles têm acesso a esse leite mais gorduroso do fundo da mama com mais rapidez. E tudo bem que mamem por 10 minutos, mas tem bebês que são mais lentinhos e que não sugam com tanta força e que precisam de mais tempo sugando o seio materno, tá? Uma outra coisa que eu quero falar sobre mamas é sobre a recomendação da Sociedade Brasileira de Pediatria no curso de amamentação que eu fiz com eles. O que acontece? Antigamente a gente falava assim, dá um pouquinho na mama direita e depois na mama esquerda, tá? Aí pra vocês na tela deve estar ao contrário, né? Mas enfim, dá primeiro numa mama, depois 10, 15 minutos numa mama e depois 10, 15 minutos na outra. Isso foi abolido, tá, gente? Isso foi abolido. O importante é você oferecer uma mama numa mamada e depois na outra mamada, a outra mama. Se fez uma mamada eficiente, meia hora, 40 minutos aqui na primeira mamada, na próxima mamada você já pode pôr direto o bebê do lado de cá para sugar. Agora, se ele mamou só 10, 15 minutinhos, não foi uma mamada eficiente, não esvaziou toda a sua mama, quando você for dar a próxima mamada, você coloca ele para começar aqui e aí depois volta para essa mama. Então, nesse caso especial, se o bebê não fez uma boa mamada, mamou pouco na mamada anterior, aí sim você pode voltar para a mesma mama e aí depois oferecer a outra mama. Caso contrário, a recomendação da Sociedade Brasileira de Pediatria é que primeiro você ofereça uma mama numa mamada e na próxima mamada outra mama e assim você vai intercalando. Cada mama, uma mamada. Nunca oferecer as duas mamas numa única mamada, a não ser que a última mamada tenha sido pouco eficiente ou com uma duração mais curtinha, tá? E aí, então, esse é o outro arsenal, tá? É muito importante, então, mamar na primeira hora, depois disso, você fazer com que o bebê faça uma boa mamada. O tempo é muito importante para você saber se esse tempo para o seu bebê está sendo suficiente ou não. A gente vai avaliar ganho de peso e crescimento desse bebê. A terceira coisa é pega e posicionamento, tá? O bebê deve abocanhar grande parte da auréola, se for uma auréola grande. Se for uma auréola pequena, você pode deixar que o bebê abocanhe toda parte da sua auréola. Por que isso, doutora? E se o bico é grande, o que acontece? O bebê foi comprovado que ele faz uma boa pega. Quando ele faz uma boa pega, são nesses moldes. Que moldes que são, doutora? Boquinha, então assim, ó, boquinha pra cima de peixinho, tá? Lábiozinho superior pra cima, lábiozinho inferior pra baixo. Então, aquela boquinha de peixinho, tá? Ele fez essa boquinha de peixinho, abocanhou parte da sua auréola, maior parte dela, ou abocanhou quase toda ela, se for uma auréola pequena, é porque está com uma pega correta. Outra coisa que você precisa avaliar na pega é o barulho. Se o bebê faz estalidos para mamar, isso não é legal. Quer dizer que o seu bebê não está fazendo uma pega eficiente. Pode ser que o único problema seja ajuste de posicionamento. O que eu vejo muito? As mamães tentam fazer a amamentação no estilo tradicional, né? Que é a cabecinha do bebê aqui e o corpinho pra frente. E às vezes, dependendo do volume da mama, do quanto a barriga da mamãe tá atrapalhando, às vezes são pacientes que o útero ainda não evoluiu ou pacientes que são obesas, elas têm mais dificuldades de fazer isso. Então, talvez o invertido, que é a cabecinha aqui com as perninhas para trás do corpo da mãe, seja mais eficiente para essas mães. Mamas muito volumosas, grandes e flácidas, que são aquelas mamas caídas, elas têm mais dificuldades para fazer o posicionamento no modo tradicional. E um ajuste muito importante que eu gosto de fazer, que são os maiores erros cometidos no modo tradicional, é que pensa que a minha mão é a cabeça do bebê, tá? Então aqui, ó, tô bem na dobrinha do meu cotovelo. A maioria das mães colocam a cabeça do bebê aqui, no meio do antebraço, ou vem com essa mão aqui e a outra tentando segurar o bebê, e aí não tem como pôr a mama pro bebê sugar, fica assim, uó, né? Então, o que é muito importante? Mães, pensem que você precisa estar
confortável em uma cadeira, que eu sugiro que seja uma cadeira mais com um encostozinho elevado, né, que você consiga pôr os pés no chão, ou que seja sentadinho na cama com um travesseirinho, e aí vai depender da posição que você vai pôr, se você vai pôr aquele travesseirinho ou não, aquele de amamentação. Então depende muito do posicionamento que você e o seu bebê descobriram que é melhor para vocês, tá? Então se você tá confortável, o seu bebê vai se confortar. Um outro erro muito grande que eu vejo é a mãe levando a mama até o bebê. Não, gente, pega o seu bebê e traz até você, tá? Então quais são esses são os 2 maiores erros de pega e posicionamento. E aí, como que a gente vai ajustar? Então, aquele bebê que você tá segurando ou com essa mão ou assim e tá no modo tradicional, você vai, aqui é a cabeça do bebê, tá? Colocar a cabeça do bebê bem no cotovelo, então chega bem para trás. E aí, barriguinha com barriguinha, você consegue oferecer e posicionar a sua mama na boquinha do bebê de uma forma mais adequada, tá? Bebês que são que gostam e que preferem e que é melhor para a mãe e para o bebê o posicionamento invertido, que é a cabecinha aqui com as perninhas para trás, esse é a melhor pega, tá? Então aqui você tem a sua mão que segura a cabecinha do bebê e aí você traz para você. Essa forma de manipular a cabecinha do bebê é ótima porque ele fica com o narizinho já apontadinho para o mamilo, que é a pega correta de se fazer. E aí, nessa posição, é ideal que você coloque um travesseiro. Pode ser uma amamentação ou um travesseiro que você tem em casa para que sirva de apoio para o seu bebê ficar com o corpinho ali, tá? Então, esses são os 2 maiores erros que a gente tem. Tem várias outras técnicas para uma amamentação difícil, mas não é o intuito do vídeo de hoje. Nosso intuito é a amamentação, desmame, e daqui a pouco eu vou falar do coronavírus na amamentação e no desmame para vocês também, tá? Então, corrigindo a pega e posicionamento, esses 2 maiores erros faz com que você consiga fazer uma mamada melhor, tá? Então, são técnicas que você pode utilizar para que você consiga oferecer direito o leite materno para o seu bebê. Mas por que isso, doutor? Porque o que eu vejo acontecer, gente? Às vezes, esse bebê tá sugando, não tá sendo de forma eficiente, e aí ele não consegue abocanhar toda a parte sensorial, que são as partes nervosas da mama da mãe, ele não consegue sugar o leite. Às vezes a mãe produz, porque ele tá sugando, o estímulo da produção do leite é sugar, só que ele não faz a sucção da forma adequada e aí esse leite não consegue descer. A mãe, como resultado, fica com a mama super inchada, dolorida, aquela mastite, que é a inflamação da mama. Algumas mães, já peguei mães que fez abscesso. Abscessos são aqueles nódulos grandes, avermelhados e às vezes com pus, que precisou drenar, simplesmente porque o bebê não fazia uma boa pega. A gente ajusta 2 pequenos detalhes que fazem uma diferença imensa para o resultado da amamentação. O quarto passo mais importante que eu vou te dar de arsenal para você, mãe, tomar suas decisões, você que já tomou, na verdade, a decisão de que quer amamentar, mas não sabe como conseguir isso, eu já te falei 4 passos, vou te falar o 5º agora, para você conseguir amamentar. E o 5º é observar a linguinha do seu bebê. Normalmente, o teste da linguinha, ele já é feito lá na maternidade. Mas tem ainda colegas que não fazem esse teste. No meu caso, eu faço esse teste e chamo a fonoaudióloga, que ela é especialista em fazer esse teste. E aí, se ele vem positivo, o que quer dizer positivo? Gente, a linguinha tem esse frênulo aqui. Esse frênulo, às vezes, ele é espesso e às vezes é curto. E isso dificulta o bebê sugar. O bebê precisa fazer muita força para sugar. Não suga direito, ou às vezes faz barulho, ou às vezes até suga. Fica lá meia hora, 40 minutos sugando. Só que ele faz uma força tão gigante que ele começa a perder peso ao invés de ganhar. Não consegue sugar direito. Então, isso é uma outra coisa que deixa o seu bebê irritado, com muito esforço, perdendo peso, e é nessa hora que normalmente a gente quer entrar com a fórmula. Mas é aí que eu te peço paciência. Vamos fazer o teste. Se precisar fazer o PIC, você vai ver a diferença que vai fazer na vida do seu bebê e na sua, consequentemente, de poder oferecer o leite materno para ele, tá? Então, eu vou contar para vocês uma história desse teste da linguinha. Essa semana, segunda-feira dessa semana, hoje é uma quinta-feira que eu tô gravando esse vídeo para vocês,
Segunda-feira dessa semana eu tive um bebê recém-nascido de 7 dias, um menino, que nasceu comigo. Tinha nascido comigo, nasceu, foi super bem pra casa, sugando super bem, só que eu já tinha avaliado, tinha a linguinha, o frenulozinho curtinho, a linguinha presa, né? Tinha até um formatozinho de coração, a linguinha presa de coração. Ela faz um formatinho de coração quando ela tem essa linguinha presa. E aí, mas estava sugando super bem, não perdeu peso nos primeiros dias de vida, e aí foi pra casa. Quando foi na segunda-feira, voltou. Não tinha conseguido ainda passar no otorrino para fazer o UPI, que eu já tinha orientado a mãe, dado o encaminhamento, a fono já tinha passado, já tinha também feito o teste, falado realmente, doutora, tá com a linguinha presa, mas aí a gente encaminhou essa mãe e nessa semana, provavelmente por conta da pandemia, o que aconteceu? Ela não conseguiu passar com o otorrino que fizesse o piquezinho para ela. E aí, consequentemente, esse bebê começou a fazer muito esforço para mamar, começou a perder muito peso e então precisou internar. Um bebê que perde muito peso, ele normalmente desidrata por baixa ingesta, ele não faz muito cocô, ele tem a pele que repuxa, sabe? Aquela aparência de pele envelhecida, aquela pele que você vê na mão que tá desidratada. A mucosa fica grossa, a saliva não sai, a lágrima não sai, a saliva fica grossa, fica espessa, a linguinha fica seca. São sinais de desidratação do bebê e principalmente o recém-nascido de baixa ingesta. No caso desse bebê, ele estava sugando super bem, ficando meia hora, 40 minutos no peito, só que ele não estava sugando direito, porque a linguinha dele não estava alcançando corretamente para fazer a pega perfeita para a sucção do leite materno. Precisou internar, mas graças a Deus não precisamos introduzir a fórmula, porque nós fizemos acompanhamento com a fono. A fonoaudióloga, gente, é um profissional que eu gosto muito de trabalhar em conjunto com essas amamentações dificultadas, porque ela traz para nós exercícios, treinos que ela faz com o bebê para que ele consiga sugar melhor. Então, mesmo esse bebê ainda com a linguinha presa, enquanto não consegue soltar essa linguinha, fazer o piquezinho na língua, no frenulozinho, a fono consegue melhorar e aprimorar as mamadas desse bebê e a gente ordenha o leite materno, ordenha é retirar o leite materno da mama da mãe e oferecer num dispositivo que não tenha bico, por exemplo, copinho ou uma colherinha ou uma seringa, tá? E aí a gente facilita esse processo para a mãe, até que esse bebê consiga fazer uma mamada mais adequada. A gente complementa ele sugando seio materno, mas ao invés de complementar com fórmula, que vai trazer gigantes prejuízos para esse bebê, a gente ordenha o leite materno e oferece, depois dele sugar, o complemento do próprio leite da mãe. Isso faz com que ele ganhe peso e suga o leite que ele não está conseguindo sugar totalmente por conta que essa linguinha dificulta esse processo, tá? Então, esses são poucos do imenso arsenal que eu tenho para falar para vocês sobre como vocês podem manter a amamentação para o seu bebê, os benefícios para você que é mãe e para o seu bebê também. E agora vamos falar um pouquinho sobre desmame e coronavírus, né? Então vamos lá. O coronavírus veio para assustar a gente, né? Em crianças os casos começaram a aumentar, mas ainda assim as gravidades são bem pequenas. A Sociedade Brasileira de Pediatria soltou uma nota falando que ainda não tinha sido visto vírus no leite materno e que os benefícios de manter o leite materno mesmo para as mães que estavam com suspeitas ou positivas para coronavírus, os benefícios de manter o aleitamento materno são muito gigantes em comparação com o risco desse bebê pegar a doença, tá? Pegar o vírus. Mas a gente orienta que as mães que estão positivas ou que estão suspeitas não suspendam de forma alguma o aleitamento materno na intenção de proteger esse bebê. Porque você está protegendo muito mais oferecendo o seu seio materno que deixando de oferecer para que ele não pegue esse vírus, tá? Então a orientação é que lave bem as mãos, passe álcool em gel e use máscara. Não há a necessidade de desmamar o seu bebê porque você está com a doença. O que pode acontecer é que você se sente muito fraca, então uma alternativa é você tirar esse leite ao invés de deixar o bebê sugar, para que você não tenha produção diminuída e que o seu bebê também não fique sem um leite adequado, tá? Processo de desmame.
O processo de desmame tem sido um processo muito doloroso. E o que eu venho falar pra vocês hoje é: façam um desmame gentil. Não façam um desmame doloroso para sua criança. O melhor momento para você fazer o desmame, tem um vídeo aqui já nesse canal. Acessa aí qual a melhor hora de fazer o desmame do seu bebê. Mas que seja gentil, que seja de uma forma gentil, que seja de uma forma delicada e que seja tomada a decisão na hora correta. Então, para saber essa hora correta, acessa o vídeo aqui de quando e como fazer o desmame de forma correta, tá bom? Espero ter ajudado vocês. Se surgir dúvida, comenta aqui, curte, compartilha com outras mamães que pode fazer sentido, que eu venho aqui ajudar vocês se tiverem dúvidas. Um beijo grande da Tia Day.